muito aprazível aqui da cidade. E eu quero dizer a vocês uma coisa aqui do Praia Clube São Francisco. Eu tenho muita cautela, vocês sabem disso, para falar sobre o que eu não conheço. Falar sobre o trabalho do Paulo Souza, meus amigos, para mim, com propriedade, com certeza, significa estudar muito o trabalho dele. E o Paulo Souza acabou de ser contratado. Então realmente não dá para fazer isso, porque você tem que estudar planejamento de jogo, esquema de jogo, sistema tático. Você tem que estudar quais foram as substituições que ele fez em momentos mais complexos do jogo. Você tem que estudar ali a tabela do campeonato e tentar entender o motivo pelo qual ele promoveu aquelas substituições, como é que ele reage quando está perdendo, como é que ele reage quando faz 1 a 0, isso é muito importante, não é? Como é que ele reage quando faz 1 a 0, quais são as predileções dele. E a verdade é que a torcida rubro-negra, meus amigos, está muito empolgada com a chegada do treinador, também pudera, porque nós tivemos 3 treinadores que sucederam o Mister no Flamengo que não foram bem, vocês sabem disso. Então, a chegada do Paulo Souza anima muito a torcida rubro-negra, e eu tô achando até exagerado tudo isso, porque realmente ninguém conhece o trabalho do companheiro português, mas de qualquer forma não sou eu que quero suprimir o ânimo de ninguém, e tomara que realmente tudo de melhor possa acontecer no trabalho dele. E aí, meus amigos, diante dessa empolgação, os companheiros que apuram as informações acabam se empolgando também, e aí inúmeras informações passam a brotar dessas interpretações sobre o trabalho dele. Ontem mesmo eu falei para vocês sobre uma propensa entrevista que ele havia dado, elencando ali algumas posições as quais dizem ele atualmente estudioso do elenco do Flamengo, estuda minuciosamente o elenco do Flamengo, ele julgou que eram carentes. E eu pude versar para vocês, tanto no vídeo de ontem como na live que nós fizemos nessa noite, que mais uma vez enveredou pela madrugada, foram mais 4 horas de live. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso hoje, ou mesmo às 4 horas, mas aí eu digo que não, aí acabo me empolgando com os comentários, com os debates, enfim, foi uma live bem bacana que nós fizemos também. Então, meus amigos, inúmeras informações e especulações vão brotando, e nós discutimos essa noite algo que eu não falei no vídeo de ontem, porque no final da tarde eu já havia lançado o vídeo, e a notícia que tomou conta dos rubro-negros e que ensejou muitos debates também era de que o Flamengo iria contratar um goleiro de nível A para poder saciar o desejo do Paulo Souza. O que isso, meu amigo, me permite entender? Me permite entender que o Diego Alves vai ser barrado. Permite entender que o Flamengo não tem um goleiro de nível A. Na verdade, ele não falou isso. Mas, sinceramente, eu também acho que o Flamengo não tem um goleiro de nível A ainda, porque o Neneca não tem muitas oportunidades. E como vocês sabem, o Diego Alves, para mim, é um jogador que não deveria ter renovado o contrato. E aí, quando eu leio isso, meus amigos, eu fico pensando aqui se o Paulo Souza vai quebrar alguns paradigmas. É verdade, alguns paradigmas que são importantes para que o Flamengo volte a vencer. Tem alguns medalhões no time que não perdem o lugar de jeito nenhum, dentre eles o próprio Diego Alves, eu diria para vocês o Felipe Luiz, o Isla também. Você pode até achar que o Isla não é um medalhão, mas ele acaba sendo um medalhão, porque é jogador de Copa do Mundo, jogador que foi campeão da Copa América, enfim, jogador que teve lá na Europa. O próprio Diego Ribas também está sempre entrando nos jogos, o Everton Ribeiro, o Gabigol também, tem toda aquela controvérsia com o Pedro, tem também o Bruno Henrique, que por algumas vezes não apresenta um bom futebol dentro de campo, mas não sai de jeito nenhum, enfim, ninguém quer sair. E para você entrar num time, é preciso você estudar tudo isso e ter a coragem de promover as devidas substituições e também assumir o enfrentamento com o elenco que pode acontecer. Não sei se vocês se recordam, mas eu gravei um vídeo há um tempo atrás que era uma carta falada ao Paulo Souza, e uma
das vertentes de análise que eu adotei era justamente essa, ou seja, a quebra de paradigmas, o enfrentamento daquilo que você aí, companheiro rubro-negro, chama de panela. E aí ontem, no final da tarde, quando saiu essa notícia, eu entendi o seguinte: caramba, eu acho que o Diego Alves vai ser barrado. Logo depois de ter eclodido essa notícia, não sei se vocês perceberam, mas começaram a replicar os vídeos e fotos do Diego Alves treinando, ou seja, se antecipando também a volta ao retorno de férias e treinando ali por conta própria, com o personal, acho que era isso, inclusive até motivo de pilhéria. Foi engraçado porque o personal dele, o treinador dele, escreveu ali: hoje ele deu tudo. Aí o pessoal começou a brincar com o Diego Alves, enfim. Não por acaso isso acabou acontecendo logo depois que o Paulo Souza teria dito que o Flamengo precisa de um goleiro de nível A, e algumas especulações também brotaram em torno desses jogadores. Nós falamos na live de hoje à noite do Marquezin, que é um goleiro que já foi da seleção da Argentina. O meu amigo Camilo Roca, que é flamenguista argentino, mora lá em Buenos Aires, falou muito bem dele. Um goleiro já experiente que está lá no Porto, a negociação deve ser complicada. Tem também o Neto aí. O pessoal fala do Santos. Eu não queria o Santos. Eu acho que o Santos também é um goleiro mais velho e ele não teve, eu diria assim, grandes participações ao longo da carreira dele. Andou falhando aí contra o Atlético Mineiro também. Enfim, eu não gosto muito do Santos, não. Eu queria realmente um goleiro que tivesse experiência na Europa. E aí, meus amigos, fico eu pensando aqui: será realmente que o Diego Alves vai ser barrado dessa vez? E aí, me remetendo a outras posições do elenco, fico eu pensando: será que o Everton Ribeiro, por exemplo, vai ter aquele lugar cativo dele no time? Ele que não teve boas atuações no ano de 2021 e 2020 também. Será que aqueles jogadores todos, meus amigos, não vão ser considerados titulares? Será que o Paulo Souza vai conseguir promover as modificações que quer? E será também que o Flamengo vai conseguir realizar essas contratações logo agora, para que o Flamengo marche em direção à temporada de 2022 de uma forma mais sólida, mais consistente? Porque é o seguinte, meus amigos, hoje mesmo eu estava lendo uma reportagem muito interessante sobre o atraso do planejamento do elenco do Flamengo com relação ao Palmeiras. O Palmeiras já se adiantou muito, o Palmeiras está preparado para iniciar a temporada de 2022 e vão fazer uma pré-temporada, obviamente mais sólida, com um treinador que já conhece o grupo e com jogadores que já se incorporaram. O Flamengo não, o Flamengo ainda está naquela fase de especulação, de contratação. E aí nós temos o Otávio lá do Bordeaux, que foi oferecido ao Flamengo. Tem também um atacante equatoriano que eu nunca tinha ouvido falar dele, se aproximando muito do Flamengo. Tem as especulações do Felipe Coutinho, tem ali especulações de laterais, como eu falei, o Dalbert, nem o nome, como se pronuncia o nome dele, porque eu não o conhecia. Tem ali também especulações sobre contratação do Fabrício Bustos pelo lado direito. Enfim, meus amigos, e o Flamengo realmente está atrasado. Mas o que mais me chamou a atenção foi ele ter citado nominalmente a posição de goleiro. Nominalmente ele não citou o Diego Alves, mas nós sabemos que o Diego Alves é o titular, inclusive absoluto, apesar das minhas discordâncias, do elenco. E aí, meu amigo rubro-negro, mesmo que você goste muito do Diego Alves, mas admita que ele passou mais tempo no departamento médico do que dentro de campo, e que quando voltava não ia bem, mesmo que você goste muito dele, eu queria pedir a você para poder refletir, porque independente de gostar ou não de determinado jogador, como por exemplo eu gosto muito do Ilharão, é preciso que nós respeitemos o planejamento que o técnico faz. É preciso que nós apoiemos o treinador
nas concepções das ideias de jogo, ou seja, no sistema de jogo que ele vai aplicar e, por conseguinte, no sistema tático que vai executar as ideias que ele tem em mente. Se você aí, companheiro, ficar preso a paradigmas também e não permitir apoio ao Paulo Souza naquilo que ele quer fazer, independente de qualquer jogador, e até o Gabigol, por exemplo, hoje eu também estava lendo uma reportagem sobre os sistemas táticos que ele costuma adotar. Eu acho que isso aí é muito prematuro ainda, porque ele tem que estudar o elenco, ele não pode vir com receita de bolo. Se ele realmente for um técnico inteligente, ele não pode vir com receita para cá. Ele tem que estudar o elenco e testar formações. Mas hoje mesmo eu estava vendo ali que o Paulo Souza não se opõe a jogar com 2 centroavantes fixos, ou seja, abrindo espaço para o Pedro, para jogar junto com o Gabigol, que quando abre espaço para o Pedro, vai ter que subtrair alguém de uma outra posição. O Flamengo não pode jogar com 12, o Flamengo tem que jogar com 11, enfim. Então, meus amigos, eu digo o seguinte, independente do jogador, e eu falo especificamente do Diego Alves, porque o Diego Alves, além de ter falhado muito, ele é o detentor da posição e muito protegido pelo torcedor rubro-negro. O Paulo Souza citou essa posição como uma prioridade e ainda mostrou o nível de qualidade que ele quer ter para essa posição, ou seja, eu quero contratar um goleiro de nível A para o Flamengo. Então não pode ser qualquer goleiro, tem que ser o goleiro. E se ele faz isso e cita especificamente essa função e realça essa função, ele salienta, ele põe ali esse desejo dele em epígrafe, eu quero dizer a vocês que ele já notou que essa posição ela é controversa no Flamengo, justamente em função das falhas recorrentes que os nossos goleiros vêm tendo. Eu particularmente acho que não precisava contratar um outro goleiro porque tem o Neneca. Eu queria muito dar essa oportunidade ao Neneca, mas se contratar, que seja realmente um nível A, que não seja para ficar no banco do Diego Alves. Ontem, por exemplo, eu estava vendo ali que o Neto viria para o Flamengo para ser banco do Diego Alves. É impressionante como o Diego Alves tem defensores. É impressionante, eu não sei se esse é projeto de marketing também dele, que é muito bem feito, porque o companheiro falha dentro de campo e as pessoas passam ao largo. Ele sempre passa incólume pelas falhas. Tem sempre alguém, e ele não fala sobre as falhas dele, tem sempre alguém para poder atenuar. Eu sei que você aí vai comentar esse vídeo e vai dizer o seguinte: Diego Alves nos salvou na partida X, Diego Alves, você é ingrato. Eu sei que vão aparecer um monte de comentários aí, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu sei também que a maioria vai me dar razão. Eu tenho certeza absoluta que todos sabem exatamente que o companheiro Diego Alves falhou pra caramba. Isso suscita muita insegurança da nossa parte. Falha na saída de gol, falha na saída de bola, falha em tudo quanto é lugar. E aí, meu amigo, sabe o que acontece? Se o técnico não tiver liberdade para poder barrar quem quer que seja no elenco, inclusive o Gabigol, não adianta. Aí você não tem um treinador, você tem alguém robotizado, você tem alguém que obedece aos princípios de um governo que quer escolher os atletas que vão dentro de campo. Então eu quero aqui dizer a vocês, meus amigos, que essa era precisa acabar. Ela tinha acabado na época do Mister, foi um dos fatores de sucesso, e ela precisa acabar de novo, porque quando o Domi entrou foi assim, quando o Rogério Ceni entrou foi assim, e quando o companheiro Renato Gaúcho entrou foi, e o Paulo não pode incorrer no mesmo erro, porque senão nós vamos ficar ali falhando, tomando gols, perdendo partidas, entregando os pontos que nós estamos conquistando por erros de alguém ou de vários atletas que não podem sair do time de jeito nenhum, porque são medalhões. Eu sei que você vai me entender. Hoje, 10h30, meus amigos, tem uma live e eu espero vocês lá. Saudações rubro-negras a todos.